Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão solene de posse dos excelentíssimos desembargadores Pedro Bernardes de Oliveira e Rogério Medeiros Garcia de Lima, respectivamente nos cargos de presidente e de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E para a composição da Corte, convidamos inicialmente seus excelentíssimos membros titulares, o juiz Paulo Abrantes, juiz Ricardo Torres, juiz federal João Batista Ribeiro, juiz Ricardo Matos, juiz Antônio Augusto Fonte Boa. Convidamos o excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral de Minas Gerais, doutor Ângelo Giardini de Oliveira. Na sequência, convidamos excelentíssimos membros substitutos da Corte Eleitoral, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, juiz Tiago Gomes de Carvalho Pinto, a juíza Cláudia Coimbra, juíza Cláudia Cruz, juíza Tereza Cristina de Castro. Convidamos também a compor, ao lado dos excelentíssimos juízes, o diretor-geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, doutor Adriano Denardi Júnior. Na sequência, convidamos os excelentíssimos representantes da mesa de honra. Excelentíssimo desembargador Edgar Pena Amorim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Marco Antônio de Rezende Teixeira, secretário de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais do Estado de Minas Gerais, representando neste ato o excelentíssimo senhor Fernando Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo desembargador Geraldo Augusto de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor deputado estadual Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Excelentíssimo doutor Antônio Anastasia, excelentíssimo senador por Minas Gerais. Excelentíssimo desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e presidente empossando do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssimo desembargador Rogério Medeiros, membro eleito e agora juiz, desembargador empossando como vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Convidamos à extensão da mesa o reverendíssimo senhor bispo Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, neste ato representando Dom Valmor de Oliveira Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte.
Excelentíssimo senhor Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Excelentíssimo desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais. Excelentíssimo senhor vereador Henrique Braga, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Desembargador Pedro Bittencourt, presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do país. O excelentíssimo general de divisão Henrique Martins Nolasco Sobrinho, comandante da 4ª Região Militar do Exército. Excelentíssimo deputado federal Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo juiz coronel PM Rúbio Paulino Coelho, presidente em exercício do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo coronel PM Elbert Figueiró, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo prefeito de São João del Rei, Dr. Nivaldo Andrade, representando aqui todos os prefeitos do Estado de Minas Gerais. Convidamos o excelentíssimo vereador José Dedi de Souza, presidente da Câmara Municipal de São Gotardo, representando os vereadores do Estado de Minas Gerais. Convidamos a excelentíssima juíza Andréa Cristina de Miranda Costa, juíza diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante, juiz diretor do Foro da capital. O excelentíssimo desembargador Maurício Torres Soares, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Convidamos a doutora Cristiane Neves Procópio Malá, defensora pública geral do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, neste ato representando o conselheiro federal Cláudio Lamáquia, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Rodrigo de Melo Teixeira, superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais. Doutor João Otacílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Doutor Cristiano Francisco Alckmin, chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, representando a presidência deste órgão. Doutor Sérgio Murilo Braga, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Convidamos todos a se colocarem em posição de respeito para celebrarmos o hino nacional brasileiro, que será interpretado pelo Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais.
Nós agradecemos aos talentosos músicos, instrumentistas da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, que, fundada em 1949, é considerado por lei patrimônio cultural do povo mineiro. Em nome do desembargador Edgar Pena Amorim, presidente deste tribunal, destacamos e cumprimentamos as ilustres autoridades que se seguem. Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssimo desembargador Wagner Wilson Ferreira, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Excelentíssimo desembargador Saulo Versiani Pena, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador André Leite Praça, corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais. Excelentíssima desembargadora Mariângela Meyer Pires Faleiro, vice-corregedora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Excelentíssimo desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, superintendente administrativo adjunto da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ex-diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais. Desembargador eleito para a presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, em nome de quem cumprimentamos todos os demais desembargadores e juízes aqui presentes. Excelentíssimo senhor, doutor Nicolau Lupinhães Neto, juiz eleito para compor a Corte Eleitoral Mineira. Excelentíssimo juiz Luiz Fernando de Oliveira Benfatti, juiz auxiliar da presidência e diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais. Doutora Roberta Rocha Fonseca, juíza auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssima deputada federal Jô Moraes. Excelentíssimo deputado federal Rodrigo de Castro. Excelentíssimo deputado estadual Durval Ângelo. Ilustríssimo senhor Matheus Braga, representando neste ato o deputado Gilberto Abramo, deputado estadual. Doutor Nivaldo José de Andrade, prefeito de São João del Rei. Excelentíssimo senhor Ailton Duarte, prefeito municipal de Luz. Excelentíssimo vice-prefeito municipal de Luz, Antônio Carlos Xavier. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Luz, Wanderson Pinto da Silva. Cumprimentamos os ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Geraldo Domingos Coelho, desembargador Orlando Adão Carvalho, desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, desembargador José Antonino Bahia Borges. Cumprimentamos também o doutor Raimundo Alves de Jesus, presidente da Academia Cordes Burguense de Letras, João Guimarães Rosa. Também a doutora Andréia Cristina de Miranda Costa, juíza da 29ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor Mários Carvalho, procurador-geral do município de Contagem, representando o senhor Alex José Ferreira de Freitas, prefeito de Contagem. Ilustríssimo senhor César Augusto Monteiro Alves Júnior, delegado assistente e chefe de polícia, representando o delegado João Otacílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, doutora Lúcia Massara, diretora da Faculdade de Direito Milton Campos, doutora Ana Márcia dos Santos Melo, representando o doutor Felipe Martins Pinto, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Temos a honra de cumprimentar neste momento os ilustres familiares dos desembargadores empossandos e do excelentíssimo presidente do nosso tribunal. A senhora Maria Helena Mendes Moreira Pena, mãe do desembargador Edgar Pena Amorim. A ilustríssima senhora Cláudia Helena Mendes dos Santos, esposa do desembargador Edgar Pena Amorim,
que está aqui acompanhada de sua filha Isadora. Ilustríssima Senhora Regina Isabel Bengtson Bernardes, esposa do desembargador Pedro Bernardes de Oliveira. Os caros Adelina, Marília e Pedro Henrique, filhos do desembargador Pedro Bernardes de Oliveira. O ilustríssimo senhor José Bernardes Rodrigues Neto, irmão do desembargador Pedro Bernardes de Oliveira. A ilustríssima senhora Carla Elcorab Garcia de Lima, esposa do desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Os ilustríssimos Rogério Medeiros Garcia de Lima, João Pedro Carvalho Garcia de Lima, Marcos Elcorab Garcia de Lima, filhos do desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Ilustríssimo senhor doutor Euclides Garcia de Lima Filho, pai do desembargador Rogério Medeiros. A ilustríssima senhora Isabel Alves Bengtson, viúva do desembargador Hugo Bengtson, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e sogra do desembargador Pedro Bernardes de Oliveira. Cumprimentamos todos os senhores e senhoras servidores da Justiça Eleitoral, da Justiça Comum, senhoras e senhores. Na abertura dos trabalhos desta sessão solene, ouviremos as palavras do desembargador Edgar Pena Amorim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor desembargador Geraldo Augusto de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, excelentíssimo senhor Dr. Marco Antônio Rezende Teixeira, secretário de Estado, representando aqui o governador Fernando Pimentel, excelentíssimo senhor deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, excelentíssimo senhor senador Antônio Augusto Júnior Anastasia, excelentíssimo senhor desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, vice-presidente e corregedor regional eleitoral, até daqui a pouco, futuro presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, excelentíssimo senhor desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, futuro e próximo corregedor regional eleitoral de Minas Gerais, e seu vice-presidente. Nas pessoas de vossas excelências, eu peço permissão para cumprimentar a todas as demais autoridades presentes, senhoras e senhores, familiares dos empossandos e meus familiares também, egrégia Corte Eleitoral de Minas Gerais, excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Ângelo Giardini, ilustríssimo senhor Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Adriano Denardi Júnior. Inicio minha breve manifestação, tal como em minha posse há um ano, agradecendo a Deus pela dádiva da vida e por me proporcionar tantas alegrias com a convivência com a minha esposa Cláudia Helena, com as minhas filhas Cecília, Isadora e Helena, minha mãe, irmãos, cunhados e demais familiares. Quero registrar também que não foram poucas as vezes que, diante das soluções que buscava na gestão do TRE, encontrei na memória de meu falecido pai, professor Edgar Amorim, a qual tanto recorri, o exemplo e a inspiração de que precisava, em especial, na defesa do interesse público e da democracia. Tive, por certo, a proteção divina ao longo do biênio que ora encerro, enquanto juiz membro da Corte Eleitoral Mineira. Na condição de presidente, nos últimos 12 meses, pude cumprir praticamente todos os objetivos a que me propus. Não farei, no momento, uma prestação de contas. O relatório de gestão foi encaminhado a muitos dos senhores e senhoras aqui presentes e encontra-se disponível
no sítio do TRE, na internet, para quem desejar consultá-lo. Dele, porém, posso concluir que, entre outros, logrei aprimorar as condições para que os magistrados mineiros se assumissem em primeiro e segundo grau de jurisdição como protagonistas da função eleitoral, partícipes da implantação das políticas gerenciais no âmbito das zonas eleitorais e fiscalizadores do cumprimento das metas planejadamente estabelecidas. Tal papel se fazia fundamental para aliar a sabedoria e a sensibilidade do juiz à competência e à efetividade dos servidores da Justiça Eleitoral, todos imbuídos do espírito e da disposição de cumprirem o seu mistério constitucional. Refletia no dia de hoje, desembargador Pedro Bernardes, sobre as palavras que ouvi na derradeira e inesquecível sessão na noite de ontem no TRE. Tantas vozes e semblantes me comunicavam um sentimento tão elevado de reconhecimento por minha postura na condução da Corte Eleitoral Mineira, que busquei, nessas reflexões, descobrir o porquê de tão boas energias. Após alguma dificuldade nessa busca, confesso, de repente a resposta ficou muito clara para mim, até porque muito simples. Não há segredo, não há invenção, não há caminhos mirabolantes ou messiânicos para viabilizar a eficiência e produtividade da gestão pública. Basta ao administrador público fazer o seu dever de casa, adotar uma postura técnica que o judiciário, enquanto poder, reclama, observar e cumprir os princípios da administração pública, em especial os da legalidade e da impessoalidade, compartilhar com os órgãos competentes, segundo a Constituição, as leis e o regimento, as decisões estruturantes, sem truculência, sem prepotência, com serenidade e paciência. Simples assim. Tenho certeza de que os novos dirigentes do nosso TRE, os desembargadores Pedro Bernardes e Rogério Medeiros, têm, por suas trajetórias como magistrados e estudiosos do direito, competência e sensibilidade evidenciadas para seguir nessa trilha. Rogo a Deus que os proteja no enfrentamento dos desafios que se apresentarão doravante. De minha parte, pacificado pela sensação do dever cumprido, só me resta agradecer novamente a todos e todas que, cada um a seu jeito, participaram e contribuíram para o êxito desta gestão. Aos juízes integrantes da Corte, aos membros da Procuradoria Regional Eleitoral, aos juízes e promotores eleitorais, aos servidores da Justiça Eleitoral, da Secretaria e dos cartórios. A todos vocês, o meu preito de gratidão. Permitam-me encerrar com a evocação de um poema de Mário Quintana. Na convivência, o tempo não importa. Se for 1 minuto, 1 hora, uma vida. O que importa é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vida. Lembra que o que importa é tudo que semeares, colherás. Por isto, marca a tua passagem, deixa algo de ti,
do teu minuto, da tua hora, do teu dia, da tua vida. Estejam certos, senhoras e senhores, de que o algo que aqui deixo, na verdade, não me deixa, senão me acrescenta a alma para o resto da vida. Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar aqui, com muita alegria, a presença do desembargador Armando Pinheiro Lago, também ex-presidente do TRE de Minas Gerais. O desembargador Edgar Pena Amorim tem novamente a palavra para o início dos protocolos de posse. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Bernardes de Oliveira a prestar seu compromisso de posse no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Declaro solenemente assumir o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo em que sou empossado e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do Brasil. Solicito ao diretor-geral que colha a assinatura do desembargador Pedro. Solicito que o diretor-geral proceda à leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse do desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, nas funções de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, juiz-membro efetivo biênio 2017-2019. Aos 21 dias de junho do ano de 2018, às 17 horas, em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, perante o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, reunido em sessão solene, compareceu o desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, juiz-membro efetivo, que prestou compromisso nos termos regimentais, tomou posse e entrou em exercício nas funções de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para as quais foi eleito por esta Corte, em sessão realizada no dia 18 de abril de 2018, em substituição ao desembargador José Edgar Pena Amorim Pereira, e para constar, em observância às formalidades legais, lavrou-se o presente termo de compromisso e posse, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo senhor presidente deste tribunal, desembargador José Edgar Pena Amorim Pereira, pelo ora empossando desembargador Pedro Bernardes de Oliveira e pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal, Adriano Denardi Júnior. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais o desembargador Pedro Bernardes de Oliveira. Convido Sua Excelência a assumir o seu lugar na mesa diretora. Por favor, gostaria de convidá-los novamente a se colocar em posição de respeito, pois agora prestará o seu compromisso, desembargador Rogério. Convido o eminente desembargador Rogério Medeiros Garcia Lima a prestar seu compromisso de posse na vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Declaro solenemente assumir o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo em que sou empossado e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do Brasil. O diretor-geral da Secretaria do Tribunal, doutor Adriano Denardi Júnior, colherá as assinaturas e lerá o termo de posse.
termo de compromisso e posse do desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, no cargo de juiz-membro efetivo, classe de desembargador, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, biênio 2018-2020, e nas funções de vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Aos 21 dias do mês de junho de 2018, às 17 horas, em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, perante o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, reunido em sessão solene, compareceu o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, juiz-membro substituto, que prestou compromisso nos termos regimentais, tomou posse e entrou em exercício no cargo de juiz-membro efetivo desta Corte de Justiça, na classe de desembargador e nas funções de vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para as quais foi eleito por esta Corte em sessão realizada no dia 18 de abril de 2018, em substituição ao desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, e para constar, em observância às formalidades legais, lavrou-se o presente termo de compromisso e posse, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente deste tribunal, desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, e pelo ora empossado, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, e pelo diretor-geral da Secretaria deste tribunal, Adriano Denardi Júnior. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e de corregedor regional eleitoral o eminente desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais quer também prestar homenagens aos familiares dos desembargadores empossados e do desembargador ex-presidente, nas pessoas das senhoras Cláudia Helena Mendes dos Santos, esposa do desembargador Edgar Amorim, da senhora Regina Oliveira, esposa do desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, na pessoa da senhora Carla Elcorabe Garcia de Lima, esposa do desembargador Rogério Medeiros, e de modo especial à senhora Isabel Alves Bengtson, viúva do saudoso desembargador Hugo Bengtson, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e sogra do desembargador Pedro Bernardes de Oliveira. Neste dia especial, gostaria de convidá-las a se colocarem de pé para as homenagens e que as senhoras recebam essa homenagem singela da Justiça Eleitoral. O juiz Ricardo Matos de Oliveira saudará os novos dirigentes do TRE de Minas Gerais em nome da Corte Eleitoral Mineira. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, recém-impossado presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, recém-impossado vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Estado de Minas Gerais, eleitoral, excelentíssimo senhor desembargador Edgar Pena Amorim, presidente eterno desta Egrégia Corte Eleitoral, excelentíssimo senhor Marco Antônio de Rezende Teixeira, secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, representando neste ato o senhor governador Fernando da Mata Pimentel, excelentíssimo senhor desembargador Geraldo Augusto de Almeida, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ex-presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo senhor deputado estadual, senhor Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, excelentíssimo senhor senador da República, Antônio Augusto Júnior Anastasia, excelentíssimo senhor prefeito do município de Belo Horizonte, Alexandre Calil, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados de Brasil, seccional de Minas Gerais, Antônio Augusto de Matos Gonçalves,
excelentíssimo senhor deputado federal Fábio Ramalho, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Coronel Elbert, comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores do município de Belo Horizonte, pessoas nas quais cumprimento as demais autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, fazendo especial menção nas pessoas dos desembargadores José Antonino Bahia Borges e Geraldo Domingos Coelho, nas pessoas nas quais cumprimento os ex-presidentes desse Tribunal Regional Eleitoral, das quais tenho extremo orgulho de serem juízes de ontem e de sempre. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve referência ao desembargador Edgar Pena Amorim, pelo exemplo de trabalho na condução do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, passando por diversas adversidades, entre outras o rezoneamento das zonas de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais, imposta, diga-se de passagem, pelo Tribunal Superior Eleitoral, impactando de forma drástica a vida do jurisdicionado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Eterno presidente Edgar, fica aqui o reconhecimento, a gratidão e a admiração pela condução dos trabalhos deste tribunal, acredito eu, reconhecido por todos os membros da Corte, em especial, como Vossa Excelência bem lembrou, na sessão de ontem, memorável para todos nós. Espavorida, agita-se a criança de noturnos fantasmas com receio, mas, se abrigo lhe dá materno seio, fecha os doridos olhos e descansa. Estes versos de um magistral soneto de Dom Pedro II passariam, talvez, desapercebidos à leitura do menino estudante, se não fosse o gigantesco significado para todos nós, crianças que fomos um dia, da proteção invencível da presença materna. E nos vem, de súbito, curiosa comparação. Qual é a diferença entre um menino imperador e um menino pobre do sertão de Minas Gerais, quando as figuras sombrias da noite apavoram seus pequenos corações? Eu respondo que nenhuma. Quando pompa, luxo, pobreza e desabrigo, de repente são a mesma coisa. Nos santuários iluminados pela coragem da mãe, cujo ninho de amor ergue-se fantástico acima, bastante, dos medos, arrogância, diferenças e preconceitos que reduzem os valores humanos. Além do mais, alguém já falou que pode-se ir de uma pequena casinha ao palácio um sonho real. Ninguém menos que o grande desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, a quem tenho a elevadíssima honra de saudar neste momento tão especial. Se a vida é feita de momentos, este é um dos mais importantes da minha vida, pela oportunidade raríssima de enaltecer um dos maiores exemplos de sabedoria, competência, obstinação, força, persistência, probidade e amor. Shakespeare já dizia que nós somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos. O genial Walt Disney, o maior construtor de sonhos do mundo, também deixou escrito a entrada de um dos maiores centros de diversão para crianças e adultos do planeta. If you can dream it, you can do it. Se você é capaz de sonhá-lo, você é capaz de fazê-lo. Peço permissão para contar sobre um formidável sonho que tornou-se realidade. Não poderia iniciar a narrativa sem dizer a Vossa Excelência, fraterno amigo, desembargador Pedro Bernardes, que ardem-me as lágrimas que ainda deslizam em meus olhos por conhecer a vossa história e, sobretudo, o bucólico, pungente e verdadeiro teor do livro Um Sonho Real. Obra-prima de vossa lavra, germinada no talento, simplicidade e que não precisa pedir licença às mais expressivas produções do nosso acervo nacional literário para ser o que é. Caberia aqui o notável conterrâneo lembrado por Vossa Excelência, mestre Guimarães Rosa, que por certo contemplaria. Naquele Capão dos Lopes, a natureza vivia um dia sem esforço algum, como os cupins que levantam nos pastos murundus vermelhos, ou como os tico-ticos que penam sem cessar para levar comida ao filhote de pássaro preto, bico aberto, no alto do mamoeiro a perdir mais. E em volta da casinha, flores simples e lindas emolduravam o recanto quase humilde sob o céu majestoso de São Gotardo. Lá dentro, Adelina, mulher forte, vivida, sofrida, labutava de sol a sol,
sem descanso para conseguir o mínimo de alimento na solidão companheira, o coração dividido entre a puríssima graça prestes a lhe ser concedida e o pavor do carrasco de Sartre invadir as 4 paredes daquela casinha de chão batido, arrebatando-lhe a única felicidade do momento. Isto porque maior, muito, do que as epopeias narradas por Virgílio, Homero, Sófocles, juntas, era o amor desesperado de uma mãe para salvar aquele pequenino ser humano, já quase a rasgar-lhe o ventre, e ela, absolutamente sozinha, ninguém com ela. Talvez quisesse chamar alguém, ninguém ouviria. Quem sabe tivesse sussurrado em voz baixa o trecho do poderoso Salmo 27. Se me abandonarem meu pai e minha mãe, acolher-me-á o Senhor. E então, inspirada, talvez, pelas hoplitas atenienses em Siracusa, que conquistaram a liberdade, enternecendo os inimigos com a narrativa de seus próprios infortúnios e tragédias, nos sublimes versos de Eurípides, e com a incrível coragem de Daniel, na cova dos leões, ela mesma fez o próprio parto, levando às lágrimas de emoção a primeira mulher que lá apareceu e deu o banho inicial no recém-nascido. Assim nasceu o protagonista real do sonho, já tendo vindo à luz como o sobrevivente vencedor de Darwin, que disse: sobreviverão não os mais fortes, mas os mais adaptáveis. Mãe e filho, de repente, sem qualquer outra saída, adaptaram-se à ferocidade daquele momento e construíram um campo de energia para sobreviverem, sem ninguém mais e no meio do nada. Uma Inhambu solitária respondeu alegremente ao choro da criança, anunciando que estava tudo bem. Daí para frente, o menino Pedro, com todas as adversidades à sua frente, não estava disposto a registrar sua trajetória neste mundo como o cego da metafísica que passou a vida inteira dentro de um quarto escuro procurando um mosquitinho negro que não estava lá. Não, ele já sabia que era um vencedor. Enfrentou a pobreza com a dignidade dos bravos, estudando à luz de lamparina querosene, com os pés descalços a deslizar nas lâminas de frio, nas manhãs geladas a caminho da escola, a falta de recursos para continuar os estudos, a impossibilidade para alcançar os brinquedos com os quais sonhava, muitas vezes a solidão numa infância oprimida pela realidade, mas dentro de si uma voz imperiosa que comandava sua fibra juvenil, persiste. Pedro foi feliz, pulando os córregos, correndo nos campos, armando arapucas para saracuras, e mesmo quando acabava levado ao hospital para tirar os espinhos das caixotas de macaúbas nos pés, espantava os atendentes ambulatoriais com sua alegria de viver. É comovente como o menino Pedro, na sua precoce visão da vida, parecia perceber que sentir dor e sofrer são coisas diferentes. Hoje, demonstra que naquele tempo, muitas vezes sentia dor doída física e a dor emocional, que é meio prima do sofrimento. Assim, quase elaborava a mini-tese de que a dor doída é inevitável, mas o sofrimento, na maior parte das vezes, é opcional. E na adolescência percebeu, com antecedência de filósofo, que muitas das vezes dói menos ao coração viver cada segundo a mais profunda mágoa do que tentar compreendê-la. Alguns anos mais tarde, constatou que as decepções sofridas já eram um mecanismo propulsor do seu sucesso de vencedor. Anos depois, sentiu a imperiosa certeza de ensinar que o mais importante é não esquecer nunca o menino dentro da gente, quando a gente fica adulto. Depois, repetiu várias vezes, o importante é não esquecer nunca o menino dentro da gente, quando a gente fica gente. E em toda a jornada do adolescente, do adulto, do grande homem público, a figura do menino sempre o puxa de volta ao passado, como verdade incontestável de que as alegrias, dores, sofrimentos das passagens primevas do seu sonho têm que ser revividas e que um dia, atropelando o convencional despeito, servirão de grande modelo às gerações futuras. E o menino cresceu mais, e seu sonho algumas vezes esteve prestes a ser interrompido. Aos 16 anos, precisou parar de estudar para trabalhar à noite numa oficina de madeiras, por absoluta necessidade, pois nem podia comprar o uniforme da escola. Aquele caminho que passa na porta de onde nascemos, como disse o notável desembargador, chegou a uma encruzilhada perversa. Desistir ou persistir. Todo homem encontra encruzilhadas pela sua jornada, e na maior parte das vezes escolhe o caminho mais fácil. E não em poucas delas, o caminho mais fácil é o nosso inimigo. Nem sempre, seguir por onde as águas fluem mais facilmente, nos empurra para o que é mais certo. Após a decisão de parar de estudar, serrava madeira para a confecção de sofás, não para si ou sua família, porque não poderia dar-se
A tal luxo nem dinheiro tinham para comprar. E dói ouvir vossa narrativa de que, ainda que pudessem, seus pais talvez nem tivessem o tempo de sentar-se. No terceiro dia de trabalho, seguindo de bicicleta para a marcenaria, incumbida pela voz do Senhor, soprou algo ao vosso ouvido, que o fez virar a bicicleta e, com fortes pedaladas, morro acima, com vontade, apresentou-se altivo e decidido à diretora daquela escola, que, após ouvi-lo com atenção, permitiu que assistisse às aulas, sem uniforme e sem material. Nunca mais cogitei parar de estudar. Palavras vossas, corajoso desembargador. Impossível não sensibilizar-se com tal passagem, querido amigo. E tantos quantos disto tiveram conhecimento, elevaram e elevam até hoje vibrações de gratidão à nobre e bondosa diretora, que, guiada pela voz de Deus, ainda que fora dos princípios da escola, deu a valiosa oportunidade a quem merecia, sendo hoje colhidos os louros da vitória por várias comunidades que recebem de Vossa Excelência o galardão de vossos valorosos préstimos. Sabemos que a vontade divina é imensa, ao nosso favor, mas Deus nos dá, pelo livre-arbítrio, a opção da escolha. Assim devemos fazer as orações como se tudo dependesse apenas de Deus, mas trabalhar muito como se tudo dependesse só de nós. Desta forma, nós desenhamos o nosso destino, e qualquer rabisco que mal traçarmos pode mudar a nossa sorte e colocar-nos, de repente, frente a um portal assustador, onde havemos de ler: Lasciate ogni speranza voi que entrate. Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. É o que está escrito na porta do inferno de Dante. Mas o nosso menino do sonho nunca mais deixou de estudar, nunca mais deixou de ler. O único livro que tinha na meninice era Pinóquio, que também foi um incentivo a estudar cada vez mais para não ficar burrinho como seu projeto de herói. A mala de papelão balançava, segura pelas mãos firmes daquele jovem, naquela tarde de 5 de abril de 1980, quando embarcou para Belo Horizonte numa aventura decisiva de vida, prosseguir os estudos. No ônibus, pensamentos idos e vividos fervilhavam em sua mente, desde as saracuras, os tico-ticos no mamoeiro, o abacateiro, as arapucas, os piriás, o gelo nos seus pés descalços para a escola, e até quando explodiu, com 2 tiros de cartucheira, a sua bicicleta, coitada. Tudo numa retrospectiva nostálgica, até quando foi trazido à luz pela primeira vez de sua mãe e parteira ao mesmo tempo. Daí, para o seu ingresso na Faculdade de Direito Milton Campos, a aprovação no primeiro concurso de juiz, o grave acidente que o deixou inconsciente por 1 mês e o exercício da magistratura em Rio Paranaíba, São Gotardo, sua terra natal, passou como um relâmpago. Lembra o distinto desembargador, novamente, que as adversidades muito o ajudaram a forjar a sua personalidade, e descobriu que a felicidade é um estado de espírito que é alcançada no caminhar firme, equilibrado, em busca da realização e da prática do bem. Então, desembargador Pedro, parece que Vossa Excelência, enfrentando então algumas promessas travestidas de verdade, noites mal dormidas pelo estudo consciente para o trabalho, tinha descoberto, não um caminho novo, mas um jeito novo de caminhar, que é seguido em frente, com um laço de afeição ainda volvendo sua mirada para os exemplos de sua infância e das saudosas dificuldades que o ajudaram a tornar-se o homem com a têmpera que hoje possui. A sua carreira como desembargador é conhecida por todos, e cada conquista nas suas atribuições é uma cartilha de probidade, competência e tenacidade na demonstração de como ser um grande profissional, além do brilhantismo com o qual exerce seu mistério, elevado de integrante e renovador das mais notáveis ações dos tribunais da nossa terra. Não poderia deixar de enaltecer a prestigiosa honraria concedida ao nosso desembargador Pedro Bernardes ao tomar posse como um dos acadêmicos da famosa Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa. Cordisburgo acertadamente escolheu o nome de seu mais ilustre filho, João Guimarães Rosa, um dos mais autênticos gênios da alma sertaneja de Minas e das maiores figuras literárias brasileiras de todos os tempos, tendo a presença do Dr. Pedro Bernardes como acadêmico a enriquecer toda a academia, seus membros e a sua história. Como diferente não poderia ser, o título de cidadão honorário de São Gotardo é homenagem justíssima de sua terra natal a um dos mais importantes filhos daquela cidade. E o título de cidadão honorário de Belo Horizonte igualmente faz esplêndida deferência ao Dr. Pedro, que escolheu a capital mineira para seus estudos universitários, seus primeiros passos em direção à carreira pública, como um dos mais eminentes profissionais do nosso país. Ainda em março último, Dr. Antônio Fabrício,
Na 16ª Conferência da Advocacia Mineira, após 30 anos de magistratura, sempre com absoluto respeito e valorização aos advogados, nunca tendo tido um único desentendimento sequer com a classe, lhe foi otorgada a medalha Professor Raimundo Cândido, mais alta comenda da Advocacia Mineira, que leva o nome de seu ilustrado presidente, árduo defensor das liberdades individuais e da democracia, sobretudo durante os anos do governo ditatorial após 1964. Numa parte de um sonho real, o desembargador Pedro oferece extraordinário compêndio de artigos motivacionais para o sucesso e surpreende a todos com verdadeira síntese de comportamento, como propósito definido e desejo ardente, o que pensamos desde nossos primeiros anos ou meses de vida, origem das grandes ideias, o pensamento positivo grandioso e ação, trabalho e persistência, perseverança e o impulso, sendo tema para a verdadeira pérola de ensino de que revestiu-se a sua sapientíssima palestra na Unifenas. Espantosa a síntese do elevado desembargador sobre o desejo ardente, o pensamento positivo, o trabalho e a persistência. São qualidades muitas vezes esquecidas, que encontram sua grande realização e muito mais no coração delicado dos artistas, naquilo em que acreditam em si mesmos como factível de tornar-se realidade. Aqui vemos como coroado com espetacular homenagem o esforço, talento e magia dos grandes artistas, tão bem desenhada nos seus artigos de motivações, especialmente do Crer no Sucesso. Poderia relembrar, como um exemplo dessas teses substanciais do desembargador Pedro, um fato real interessantíssimo ocorrido com o genial artista Charles Chaplin. Ele era inglês, mas gostava de passar férias em Nova York, nos Estados Unidos. Numa dessas ocasiões, estando com a esposa em férias naquela grande cidade americana, Chaplin viu em uma cultural iniciativa de teatro aberto em concurso de sósias seus, com generosa premiação ao vencedor, aquele que melhor imitasse o Carlitos. Chaplin, bem-humorado, resolveu também participar do concurso, com um pseudônimo, em total anonimato. Foram muitos participantes, de incrível semelhança física com Carlitos, e alguns com inacreditável talento para imitação. Chaplin, com seu maravilhoso reconhecimento à arte, sentiu-se feliz demais com o resultado, pois ficou em 3º lugar. Amigos, nunca o momento da harmonia entre os órgãos de poder que norteiam a democracia em nosso país foi tão importante como agora. Vivemos tempos desafiadores. A velocidade da comunicação, a dispensação instantânea da informação, o esvaziamento do conteúdo e a moralidade pública cada vez mais desnuda tem colocado desafios extremamente importantes ao judiciário. Como função essencial ao exercício da democracia, juízes de toda a nação se deparam com um dever que ultrapassa a barreira do compromisso, nos colocando também frente a comportamentos adequados aos tempos presentes. A coragem, que em seu excesso é temeridade, que em sua falta é covardia, são os atributos na medida certa a serem somados na carreira dos altivos desembargadores Pedro Bernardes de Oliveira e Rogério Medeiros Garcia de Lima, oportunidade na qual cumprimento as famílias de Vossas Excelências, nas pessoas da doutora Regina e do querido doutor Euclides Tidinho, da qual tenho a felicidade de ouvir desde a tenridade histórias da querida São João del Rei, lugar em que meu pai, ainda vivo, graças a Deus, teve a oportunidade de conviver com especial presença. Os brasileiros, sem exceção, precisam de justiça. E sem um judiciário forte e independente, não existirá Estado democrático de direito. Os juízes e desembargadores não são parte dos grandes problemas de hoje, mas as soluções. Soluções que, muitas vezes, como o amargo do remédio, são obrigados a decidir, justas e, às vezes, duras. Muito do que se vê no Brasil hoje são injúrias que, se não dolosas, suas culpas estão a atingir injustamente o judiciário, nascidos de uma sociedade e uma imprensa que podem saber o que não querem, mas não com certeza sabem o que querem, trazendo o risco permanente da ambição de ser maior, melhor, mais importante, mais forte do que os outros. Desembargador Pedro, este talvez seja o grande desafio, a grande certeza que nos conforta. Sabermos que para construir coisas grandiosas é difícil, então, comandar coisas grandiosas e muito mais. E quando vislumbramos num passado que sempre tem razão, a caminhada exemplar dos brilhantes desembargadores Rogério e Pedro, somos capazes de compreender a confiança vigorosa para o elevadíssimo cargo que ora assumem no Poder Judiciário. Não faz menor o desafio, mas maior, muito, à disposição para enfrentá-lo, tendo como vice-presidente e corregedor, desembargador Rogério Medeiros de Lima, possuidor da visão serena de que, quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. E que tais adversidades são impulsos para a vitória,
pois, como bem se impõe ao caríssimo professor Rogério, a vida vai ficando cada vez mais difícil quando mais perto chegamos do topo. Hoje, então, cresce a nobreza do momento, com a posse dos desembargadores Pedro Bernardes e Rogério Medeiros, e muito mais que uma cerimônia de posse. É o Poder Judiciário recebendo, no mais ético estilo dos seus méritos, duas figuras nobilíssimas para deixarem suas marcas valorosas no Tribunal Regional Eleitoral, para a verdadeira aplicação da justiça junto ao nosso povo. Amigos Pedro e Rogério, eu poderia permanecer aqui durante horas a falar de vossas excelências, das pessoas especiais que são, não fosse abusar do tempo de todos aqui presentes. E você, menino Pedro, das Arapucas do Capão dos Lopes, em São Gotardo, mandamos de volta todo o nosso amor e nossas lágrimas de emoção, portanto, que nos ensinou. É disto, da sua matéria, que são moldados os grandes homens. Nós amamos você, fraterno amigo Pedro e amigo Rogério, e nosso amor enviamos por nós, meninos, naqueles barquinhos de papel do poeta, que numa tarde tímida e levada se foram numa enxurrada de versos. A profunda gratidão, o respeito e admiração de todos os filhos dessa terra, como um holograma multicor que retrocede a um passado de sonhos venturosos, ao grande início dos desafios de todos que conhecem Vossa Excelência. Irá de encontro ao menino que nasceu no Capão dos Lopes, refazendo suas pegadas como grandes lições de vidas, assim como o renascimento da coragem no coração de uma criança, como astro de fé ainda virgens, assim retornando às auroras das origens, assim como um raio de luz que volta para o sol. Obrigado, que Deus abençoe Vossas Excelências pela infinita honra a mim concedida para dirigir-vos essa saudação por tudo que tem feito por tantos e por tudo que são. Que Deus possa inundar com muita luz os seus passos, se mais luz couber nos méritos pessoais de Vossas Excelências. Muito obrigado. O doutor Ângelo Giardini, Procurador Regional Eleitoral de Minas Gerais, saudará os desembargadores empossados em nome do Ministério Público Federal. Boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentar a todos os presentes, nas pessoas dos empossandos, desembargador Pedro Bernardes, desembargador Rogério Medeiros, assim como do presidente que agora deixa o cargo depois de uma brilhante gestão, desembargador Edgar Pena Amorim. Serei bastante breve. Outro dia, conversando com o juiz federal João Batista, integrante da Corte Eleitoral, dividimos o apreço pela obra de Guimarães Rosa e, ao mesmo tempo, o perigo que era citar o Grande Sertão Veredas, porque alguns trechos já vão sofrendo de excesso de uso. Hoje vou ousar correr esse risco, porque é difícil haver ocasião mais propícia para citar Guimarães Rosa do que na posse do desembargador Pedro Bernardes e do desembargador Rogério Medeiros, porque olhando a ambos, não tenho como não ver Minas Gerais. Desembargador Pedro Bernardes e desembargador Rogério Medeiros representam duas vertentes distintas de Minas, uma Minas ao norte e uma Minas ao sul. Tiveram diferentes caminhos e histórias de vida, mas Belo Horizonte, sede do Tribunal de Justiça e da Corte Eleitoral, no encontro desses caminhos, na encruzilhada das veredas que ambos percorreram em suas vidas. E as dificuldades que enfrentarão nesta encruzilhada, neste redemoinho, serão muitas. As eleições deste ano chegam em um difícil momento para o Brasil, no plano político, social e econômico. Todos percebemos o país em convulsão, em ânsia por um futuro diferente, por uma nova forma de ser mais correto e republicano. Serão também eleições com muitas particularidades e novidades que desafiarão a justiça eleitoral. Serão as primeiras eleições com fundo público de financiamento de campanha. As primeiras com a cota de no mínimo 30% de financiamento para campanhas femininas. As últimas eleições proporcionais com coligações partidárias. Embora não seja novidade, podemos esperar uma maior participação da internet. Da boa internet, que dá voz e dá amplitude à opinião dos eleitores, e da má internet, dos perfis falsos, dos bots, das fake news. A depender da evolução da jurisprudência, serão as primeiras eleições em que a vitória não significará aos eleitos a proteção do foro privilegiado a crimes anteriores. Nos consola saber que a vida já talhou o desembargador Pedro Bernardes para enfrentar as dificuldades.
quem nasceu na zona rural de São Gotardo, como bem narrado pelo juiz Ricardo. Quem tem a história de vida tão rica quanto a dele, quem venceu a custo de sacrifícios e força de vontade, saberá enfrentar esses desafios. Também o desembargador Rogério Medeiros já deu mostras em sua trajetória de vida que não foge às responsabilidades ou se esconde dos desafios. Muito mais do que os amplos conhecimentos jurídicos que possuem, é a coragem que eles têm, o atributo que lhes mais socorrerá. Coragem para decidir de forma independente. Coragem de se manter fiel aos seus princípios. Coragem de aplicar a lei sem olhar a quem. Nas imortais palavras de Reobaldo sobre a vida, o que ela quer da gente é coragem. Desembargador Pedro Bernardes, desembargador Rogério Medeiros, o Ministério Público deseja-lhe sucesso nessa caminhada que se inicia, ainda mais que o êxito de vossas excelências será em benefício de todos nós mineiros. Boa noite a todas e todos. É com muita honra que, em nome dos 112 mil advogados de Minas Gerais, a advocacia se manifesta nessa tribuna para receber o doutor Pedro Bernardes, o doutor Rogério, que demonstraram ao longo dos anos um respeito imenso pela advocacia. Cumprimento os representantes de poderes, o doutor Geraldo Augusto, presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, Adalcleber Lopes, e o representante do governador, secretário Marco Antônio Teixeira. E além do senador Antônio Augusto Anastasia, do deputado Fábio Ramalho, que representa o Senado Federal e a Câmara. Doutor Edgar Amorim, que posso dizer para o senhor e para o doutor Pedro Bernardes: meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. E é um caminho de pedra que o senhor pegou. E é um caminho de pedra que o doutor Pedro Bernardes assume e vai seguir. Como Guimarães foi tão citado, eu vou manter a coerência e vou falar dele também. Essa travessia, aqui citado por Fernando Brant e Milton Nascimento, ela também se mostra em Grande Sertão Veredas, na metáfora do liso do Sussuarão, que é um deserto a ser desafiado e ser vencido. E esse deserto que não era vencido, vai ser vencido por Reobaldo. E esse período em que nós vivemos tempos estranhos, tempos de intolerância, tempos difíceis, tempos de fake news, o desafio de quem deixa o tribunal e de quem assume o tribunal é muito grande. Num estado maior do que a França, que é Minas Gerais, chamado por alguns de País das Gerais, com todos os seus municípios, com todas as suas peculiaridades, o desafio é muito grande nesse período que nós vivemos. Mas nós da Ordem sabemos que o Tribunal Eleitoral é um parceiro da advocacia e se demonstrou num tempo extremamente complicado que foi a discussão do rezoneamento e a diminuição de comarcas com a titularidade de juízes que representariam o eleitoral. Mas foi republicana a postura do tribunal. E abriu para audiência pública que pudemos nos manifestar e um número muito maior de comarcas poderiam ser extintas. Então aqui o nosso reconhecimento ao trabalho do Tribunal Regional Eleitoral. Bem como, criado pela Ordem, o aplicativo de combate ao Caixa 2, que foi, e comunico a todos que estamos classificados como uma das maiores iniciativas da advocacia do Troféu Inovare para o ano de 2018, também com apoio desse tribunal. Bem como os convênios da Ordem com a escola do Tribunal Regional Eleitoral para aprimorar
todos, porque entendemos que educação continuada é muito mais do que formar e fazer uma pós-graduação, mas é o estudo contínuo. E os profissionais que estudam são cada vez mais profissionais. Então, com essas palavras, eu saúdo e desejo, em nome da advocacia mineira, que tenham um excelente mandato e que possam cumprir e transpor o liso do Sussuarão e que daqui a um ano estejam entregando aqui todo o trabalho feito em favor da cidadania mineira e brasileira. Muito obrigado a todas e todos. Boa noite. Nós ouviremos neste momento o desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Eu peço licença a todos para falar da tribuna. Excelentíssimo senhor desembargador Rogério Medeiros, eminente corregedor regional eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor desembargador Edgar Amorim, que acaba de deixar a presidência do tribunal, que eu tenho a enorme honra de suceder e com quem muito aprendi nesse ano que trabalhamos juntos no Tribunal Regional Eleitoral, eu como vice de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor Marco Antônio de Rezende Teixeira, secretário de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, neste ato, representando o excelentíssimo senhor Fernando Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor desembargador Geraldo Augusto de Almeida, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor deputado estadual Adal Clever Lopes, digno presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Antônio Anastasia, ex-governador do Estado de Minas Gerais. Eu peço permissão a todas as autoridades já nomeadas para cumprimentá-las nas pessoas das autoridades que compõem a mesa principal. Meus amigos desembargadores e amigas desembargadoras, senhoras parlamentares estaduais e municipais, senhores parlamentares, senhores juízes, senhoras juízas, senhores membros do Ministério Público Federal e Estadual, senhores prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas, demais autoridades civis e militares presentes, senhores advogados e senhoras advogadas e membros da Defensoria Pública, amigos e amigas da capital e de outras cidades, dignos servidores desta Casa e do Egrégio Tribunal de Justiça, meus assessores, assessoras e assistentes, meus conterrâneos e conterrâneas, amigos e amigas da nossa querida São Gotardo, meus conterrâneos por adoção das cidades de Luz, Pará de Minas, Muriaé, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia e desta capital. Meus confrades da Academia Cordisburguense de Letras e amigos de Cordisburgo. Estimados conterrâneos e amigos do eminente vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Rogério Medeiros, bem como seus familiares, sua esposa, a senhora Carla Medeiros, seus filhos Rogério, João Pedro e Marcos, e seu pai, Dr. Euclides Garcia de Lima Filho. Minha esposa Regina, meus filhos Adelina, Marília e Pedro Henrique, meus irmãos José, Élida, Sebastião e Rosa. Essa em memória, minha sogra, Dona Isabel e demais familiares. Senhoras e senhores, em meu nome pessoal e em nome do eminente desembargador Rogério Medeiros, digno vice-presidente e corregedor regional eleitoral, agradeço a todos e a todas pelas honrosas presenças. Este é um momento importante de minha carreira e de minha vida, de modo que é enorme o sentimento de gratidão que me toma nesse instante, especialmente por naturalmente relembrar todas as conjunturas que experimentei em minha vida. Assim, peço licença a todos os presentes para iniciar essa minha breve oração, fazendo alguns agradecimentos de tantos que preciso fazer, não somente em razão deste momento especificamente, mas tendo em vista todas as minhas modestas realizações.
Não posso me esquecer de que, neste momento, falo também em nome do eminente vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o eminente desembargador Rogério Medeiros, com quem trabalharei por um ano na condução da Justiça Eleitoral do Estado de Minas Gerais e, portanto, na preparação das eleições gerais que já se aproximam. Teremos a graça de receber o tribunal bem estruturado, bem preparado, para que possa bem realizar a sua missão, que é a de conduzir as eleições de forma segura e transparente, garantindo aos eleitores mineiros as condições de bem exercerem o seu direito ao voto. Essa tranquilidade no funcionamento institucional decorre tanto do grande mérito da gestão que hoje se encerra, como também, de forma cumulativa, do mérito de todos aqueles que por aqui passaram, porque contribuíram adequada e diligentemente, incluindo aqui o meu saudoso sogro, o desembargador Hugo Bengtson, que dirigiu este tribunal e também o Egresso Tribunal de Justiça com a maestria que todos sabemos. Mas há de se ressaltar nessa oportunidade a profícua gestão do eminente desembargador Edgar Pena Amorim, que, sendo um especialista na área administrativa, com vasta experiência adquirida antes de seu ingresso na magistratura, pôde contribuir sobremaneira para deixar o tribunal preparado para esses novos tempos, realizando relevantes reformas administrativas com competência, firmeza e sensibilidade. Assim, desembargador Edgar Pena Amorim, todos nós da Corte e todos os servidores deste tribunal ser-lhe-emos eternamente gratos pela dedicação durante esse tempo de sua presidência. Eu, especialmente, lhe sou particularmente grato pela acolhida na casa e pela postura democrática assumida na direção do tribunal, com o cuidado de tudo participar da Corregedoria Regional Eleitoral durante esse período de um ano de meu mandato como corregedor. Vossa Excelência agora retorna à exclusividade do trabalho em nosso Egresso Tribunal de Justiça, que estará fortalecido com sua dedicação total doravante. Gostaria também, no intuito desta minha breve oração, de agradecer ao eminente juiz Ricardo Matos pela saudação a mim e ao eminente desembargador Rogério Medeiros, registrando que foram muito próprias e adequadas suas palavras dedicadas ao nosso corregedor regional eleitoral, mas por demais generosas as dirigidas à minha pessoa. Agradeço também ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Ângelo Giardini, e ao eminente doutor Antônio Fabrício Gonçalves, presidente da seccional mineira do AB, pelas palavras a nós dirigidas, muito apropriadas quanto ao eminente corregedor, mas magnânimas quanto a mim. Pelo prazo de um ano, estive à frente desse importante braço do Tribunal Regional Eleitoral, a Corregedoria Regional, que possui diversas competências de relevo para a normalidade da gestão da Justiça Eleitoral do Estado e também para a prestação jurisdicional do próprio Tribunal. Recebi o cargo sucedendo o eminente desembargador Edgar Pena Amorim, que o deixou com os trabalhos em dia, e graças à competência de seus servidores, acredito que eu o transfiro ao meu sucessor, agora corregedor regional eleitoral, doutor desembargador Rogério Medeiros, em similares condições. Por isso, registro aqui meus sinceros agradecimentos a todos os competentes e amáveis servidores e servidoras da Corregedoria Regional Eleitoral, capitaneados pela competente secretária doutora Cristiana Guiar, pelo fraterno e profícuo convívio durante o meu mandato de corregedor regional. Passando a falar da nossa posse na presidência da Corte Eleitoral Mineira, agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela vida, pela saúde, pela família, por ter tido pais tão amorosos e dedicados, enfim, por tudo o que sou e tenho. Agradeço ao meu pai, José Bernardes Filho, e à minha mãe, Adelina Maria de Oliveira, ambos in memoriam, que por tantas dificuldades passaram, tanto trabalharam para criarem filhos saudáveis. Agradeço aos meus irmãos José, Hélida, Sebastião e Rosa, esta in memória, que muito contribuíram para a criação do filho caçula. Agradeço à minha companheira de mais de 30 anos, Regina, pela dedicação que, inabalável ao longo de tantos anos, proporcionou a realização de nosso sonho comum de constituir uma família saudável e feliz. Agradeço às minhas filhas Adelina e Marília e ao meu filho Pedro Henrique, por terem sempre um sorriso nos lábios e uma palavra de carinho. É o amor no coração dos filhos que naturalmente proporciona ao pai grande entusiasmo pela vida. Agradeço ao meu saudoso sogro, in memória, o desembargador Hugo Bengtson, que presidiu essa casa e o Tribunal de Justiça, bem como agradeço à minha sogra, Dona Isabel, pelo grande apoio na carreira.
Agradeço a todos os meus professores da Escola Estadual Afonso Pena, do Colégio São Pio X e do Colégio Comercial, instituições de ensino em São Gotardo, do Instituto Curso Palomar, em Belo Horizonte, e da Faculdade de Direito Milton Campos, onde me graduei em Direito. Serei eternamente grato pelas luzes de conhecimento e de caráter que projetaram sobre a minha existência. Agradeço a todos os meus familiares, às amigas, aos amigos, a todas as pessoas que contribuíram para a minha criação e formação. Sabemos todos que são inumeráveis as pessoas que nos ajudam, nos instruem, nos confortam, nos desafiam, enfim, intervêm de maneira substantiva no curso de nossas vidas, a ponto de ser impossível mencionar o nome de todas e ainda fazer-lhes justa reverência. Aliás, há muitas e muitas anônimas pessoas que, sem nos conhecer pessoalmente, sem sequer nos ter visto, influem com generosidade e grandeza em nossas vidas. Agradeço também a meus pares deste regional e, de forma muito especial, ao agora vice-presidente Oswaldo Rogério, que me elegeram à unanimidade para a direção dos trabalhos nos próximos 12 meses. Agradeço finalmente também, de forma muito especial, a todos os meus eminentes pares, desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que me outorgaram um mandato para representá-los perante a Justiça Eleitoral e, por consequência, dirigir as próximas eleições gerais em nosso Estado. Agradeço-lhes penhoradamente o calor da recepção em seus gabinetes, quando da visita que lhes fiz para falar de minha pretensão de compor essa egrégia corte eleitoral e pedir-lhes o imprescindível apoio. A delegação que me foi outorgada de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais será exercida com dedicação e responsabilidade, sempre com gratidão no coração, a todos os integrantes do pleno do nosso egrégio Tribunal de Justiça. O eminente presidente que acaba de se afastar assumiu a direção dessa casa em ano não coincidente com eleições, de modo que a sua excelência, bem e diligentemente, aproveitou a circunstância para fazer a planejada e acertada reforma administrativa, deixando o tribunal preparado para realizar as próximas eleições. A condução das eleições de forma transparente será, portanto, o nosso foco maior na presidência, até como maneira de reverenciar o trabalho do nosso antecessor. E o princípio da ordem natural parece-me que bem funcionou aqui. O eminente desembargador Edgar Amorim, que tem uma vocação natural para a administração, embora seja um grande conhecedor do direito eleitoral e goste da matéria, provavelmente porque seu saudoso pai foi um grande deputado federal, assumiu a função em período com alguma tranquilidade, no qual pôde se dedicar às questões administrativas do tribunal. Eu, desde a infância, tenho enorme afinidade com a matéria eleitoral propriamente dita, isto é, com eleições. Ainda criança, ficava impressionado quando, às vésperas das eleições, as propagandas dos candidatos começavam a circular pela área rural onde eu morava. Eram as propagandas dos candidatos a deputados, senadores, vereadores e prefeitos. Propaganda de candidatos a presidente e a governador não recebíamos. Confesso que, na época, eu não tinha conhecimentos suficientes para entender que não vivíamos em uma democracia plena. Mas o tempo passou, mudei-me para Belo Horizonte e, aqui na Faculdade de Direito Milton Campos, fui eleito presidente do diretório acadêmico, tendo meu mandato coincidido com a campanha das diretas já, que bem acompanhei. Aqueles que, como eu, já atingiram a maturidade, bem se lembrarão de que, rejeitada a emenda Dante de Oliveira, o Colégio Eleitoral elegeu um mineiro para a presidência, mas o destino não permitiu que ele tomasse posse. Como sabemos todos, em 1988 foi promulgada a Constituição Federal vigente e, com ela, restabelecida a eleição para a presidência da República, o que significou, em tese, o caminho rumo à plenitude da democracia do país. Na atualidade, é preciso desenvolver mais a cidadania de todo o povo brasileiro, a sua aptidão para o voto consciente, o que não é simples nem é fácil de se fazer. Em 1986, advogado ainda principiante, pela primeira vez trabalhei como integrante desta justiça especializada, nomeado secretário-geral da Junta Apuradora da 27ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, pelo então juiz, hoje eminente desembargador, Caetano Levi Lopes, a quem serei sempre grato. Naquele tempo, com o voto de papel, os trabalhos de apuração alongaram-se por mais de uma semana. Senti-me muito feliz e honrado em participar dos trabalhos naquele pleito e ainda guardo comigo declaração imerecidamente elogiosa assinada pelo desembargador Caetano, de minha participação.
2 anos depois, como juiz eleitoral, pude presidir eleições municipais na zona eleitoral de Rio Paranaíba, que era integrada também por Arapuá. Após presidir eleições também municipais na zona eleitoral de Ponte Nova, que era integrada por 9 outras cidades da região. Atuei ainda como juiz eleitoral nas eleições gerais da zona eleitoral de Ouro Branco e em Belo Horizonte. Agora, como desembargador, atuei nesse tribunal por 2 anos como substituto, tendo sido convocado para atuar nas eleições municipais de 2016, especialmente nos recursos relativos a registro de candidatos. Hoje concluo o período de 1 ano na Corregedoria Regional Eleitoral, o que me proporcionou o melhor conhecimento de nosso tribunal. Assim, com essa experiência e tendo em vista que este regional é integrado por servidores do mais elevado nível de competência e devotamento à causa, que, capitaneados pelo diretor-geral, doutor Adriano Denardi, estou absolutamente tranquilo para a condução dos trabalhos eleitorais de nosso Estado, que, se Deus quiser, terão o seu ápice no dia 19 de dezembro, com a diplomação dos eleitos. Esta minha tranquilidade, evidentemente, leva em consideração também o fato de termos, como vice-presidente e corregedor regional eleitoral, um magistrado da estatura do desembargador Rogério Medeiros e também todos os membros da Corte Eleitoral Mineira, titulares e substitutos, que são magistrados de integridade indiscutível, competência reconhecida e dedicação exacerbada. Registre-se ainda que, com o mesmo compromisso dos juízes, atuam os eminentes procuradores regionais eleitorais, titular e substituta, contribuindo igual e fortemente para a justiça das decisões da nossa Corte. E não é só, pois todas as 304 zonas eleitorais do Estado de Minas Gerais têm como titulares juízes e juízes eleitorais de elevado compromisso e esmerado preparo para o bom desempenho das suas competências, o mesmo ocorrendo com os promotores eleitorais e com os servidores lá lotados. Todos têm perfeita consciência da importância das eleições para o país e para a democracia que se quer aqui plena. Todos nos sentimos orgulhosos de pertencer à Justiça Eleitoral do nosso Estado de Minas Gerais. Todos nos orgulhamos de contribuir para que o Brasil caminhe em marcha constante para uma democracia avançada. Tudo isso, somado à competência e à dedicação do nosso corpo administrativo, deixa-me absolutamente seguro de que teremos pela frente um ano de muito trabalho e de muita satisfação pelo dever cumprido, com a diplomação dos governantes parlamentares, que o nosso povo, livre e conscientemente, houver por bem escolher em Minas Gerais. Sabemos todos que essas eleições serão de enorme relevância para a ainda muito jovem democracia brasileira. A maioria de nós brasileiros ainda está se aprimorando para, com responsabilidade, bem escolher nossos representantes, observando nossos interesses elevados e não apenas necessidades pequenas e imediatas. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por meio de sua conceituada escola judiciária, tem procurado, com cursos e palestras ministradas a atores do processo e estudantes, contribuir para o aperfeiçoamento da nossa formação democrática. A propósito, pareceu-me de grande importância a proposta do excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, que se apresentou em seu discurso de posse à presidência do Colégio Superior Tribunal Eleitoral, de criação da Academia da Democracia, que seria composta por integrantes do meio jurídico, político e da sociedade civil, com vistas a realizar eventos buscando o aperfeiçoamento de nosso sistema governamental. É preciso que o eleitor, cada vez mais, tome consciência da importância do seu voto, para o momento e para o futuro de nosso Estado e de nossa nação, e procure se informar, de modo realmente a ter condições de fazer boas escolhas na hora do sagrado direito e dever ao voto, elegendo os melhores candidatos. A afirmação de que a democracia é uma planta tenra e precisa ser regada e cuidada sempre, soa como um clichê, mas é verdadeira. E a Justiça Eleitoral pode e deve contribuir fortemente para que a democracia nacional seja mais viçosa, senão exuberante. Não há possibilidade de uma sociedade realmente feliz fora de um sistema plenamente democrático. A liberdade é um preceito fundamental à felicidade de um povo, pois não há liberdade sem democracia. Nossos antepassados muito lutaram para que conseguíssemos chegar ao estágio que hoje estamos. Precisamos continuar o trabalho para aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas. Não há lugar para retrocesso, como às vezes ouvimos nos dias atuais, vozes pouco esclarecidas. Assumo a presidência do Tribunal Regional Eleitoral em data já bem próxima às eleições gerais, imbuído do propósito de contribuir para o permanente engrandecimento do nosso Poder Judiciário e as realizações
de eleições de forma limpa. Para as tarefas que virão, tenho plena certeza de que contarei com o restrito apoio do desembargador Rogério Medeiros, digno corregedor regional eleitoral, que serão um ponto de apoio relevante para a nossa gestão, bem como a dedicação dos meus pares na Corte, dos juízes e juízes eleitorais e dos integrantes do Ministério Público Eleitoral. Em especial, sei que poderei contar com os experientes servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, sempre conscientes da relevância de sua atuação em prol da cidadania em nosso país. E não tenho dúvida de que também o povo mineiro, seja na condição de eleitores, seja como convocados para atuar como mesários, deseja contribuir para a realização de um pleito organizado e pacífico, conscientes de que estarão participando de um evento de enorme importância para a democracia do nosso país. Estarão exercendo a cidadania em sua plenitude. O povo brasileiro ficou algum tempo sem poder exercer o seu sagrado direito ao voto, isto é, o seu legítimo direito de escolher seus governantes. Agora pode fazê-lo com ampla liberdade de escolha. Assim, é hora de todos votarem visando o bem geral do Estado e do país. Devemos todos os atores do processo, portanto, contribuirmos para o sucesso das eleições dentro de nossas competências. Por tudo isso, sinto-me feliz ao assumir a presidência do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, não por vaidade com cargo, mas sim pela oportunidade de contribuir para o Estado e também para o país, em um momento tão relevante de nossa história. Sinto-me feliz por desempenhar papel ativo na consolidação da democracia brasileira. Como presidente do Diretório Acadêmico Estudantil, pude participar da campanha em prol da plena redemocratização do nosso país. E agora, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, terei a incumbência de presidir as eleições gerais em nosso estado de Minas Gerais. A ordem universal proporciona essas continuidades. Agradeço peioradamente a todos que me possibilitaram essa realização profissional e pessoal. Com esse espírito de gratidão e responsabilidade, assumo humildemente o compromisso de me empenhar para que o povo mineiro possa, livremente, de forma esclarecida, escolher nossos representantes. Para garantir a lisura das eleições estaduais, não me encontro sozinho nessa desafiadora e célebre empreitada. A sociedade poderá contar, sem dúvida, com a dedicação dos magistrados e servidores da Justiça Eleitoral Mineira. Estou certo de que todos nós, povo de Minas Gerais, poderemos também contar com a colaboração dos nossos candidatos, a partir de propostas viáveis e campanhas eleitorais à altura da representatividade do nosso Estado. Finalmente, gostaria, em meu nome pessoal e em nome do eminente desembargador Rogério Medeiros, vice-presidente e corregedor regional eleitoral, agradecer a todos pela presença, autoridades civis e militares, federais, estaduais e municipais dos três poderes, amigos e familiares. A presença de cada um dos senhores e de cada uma das senhoras abrilhantou essa cerimônia de posse. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, pedimos a atenção dos senhores para as palavras finais, para o encerramento desta sessão solene, na qual terá novamente a palavra o desembargador Pedro Bernardes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Eu agradeço às autoridades presentes, às componentes da mesa de honra, a todos os amigos e amigos meus e do eminente desembargador corregedor, e declaro encerrada a sessão.